Leio aqui e peço para que o depoente diga sim ou não o seguinte termo: Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souberem ou lhes for perguntado? Qual é o propósito, senador, dessa inquirição, desse compromisso? Se ele se compromete ou não. Quando ele disser não, não quer dizer que ele pode mentir, quer dizer que ele não se compromete. Bom, pode até não falar. É uma interpretação que o senhor está dando, porque na minha interpretação, quando eu leio este termo de compromisso e o depoente responde sim, essa presidência passa a ter, ou até outros parlamentares, passa a ter o direito de, o depoente faltando com a verdade, determinar-lhe a prisão imediatamente. Esse é o propósito, na minha opinião, clara desse termo de compromisso. Na medida em que você retira esta solicitação para que se faça esse termo de compromisso, obviamente que o depoente está descomprometido, claro que não falar a verdade. Ele pode falar aquilo que lhe convier. Essa é a minha interpretação. Se ele proferir uma mentira, ele responderá pela mentira, desde que não seja a resposta que eu tenho uma interpretação diferente da de Vossa Excelência. Eu queria deixar registrada a minha interpretação. Claro. Porque o que ele pode é não falar. Pronto. A interpretação que eu tenho, na medida que é retirada dessa presidência o condão de fazer esse termo de compromisso, é diferente da de Vossa Excelência. Mas faça uma pela Vossa Excelência que tome o compromisso. Presidente, se ele mentir, ele vai responder. Se ele acusar alguém, ele vai responder. Não, acusar é outra coisa. Sim, é mentira. Acusar é outra coisa. Senador Magno Malta. Mas ele resposta a mentir. Tá. Segundo a mesa, não. Senador Magno Malta, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, ao fazer a leitura, Vossa Excelência disse: estou sendo avisado aqui pela mesa de que houve uma inovação. Na verdade, o verdadeiro habeas corpus é esse que o Zanin deu para ele. Os outros que têm vindo atravessado, com metade para lá e metade para cá. Metade aqui ele fala a verdade, metade ele mente. Esse é o verdadeiro habeas corpus. Quando o cara recebe um habeas corpus, está na Constituição. Ele nem precisava ir atrás de habeas corpus, era só Vossa Excelência. Ele dizia: olha, a lei diz que você não pode criar prova contra você. Você pode falar ou não falar, ponto. Ele nem precisa de habeas corpus. Mas eles vão buscar o habeas corpus. E tem vindo o habeas corpus de trivela. Uns habeas corpus flex. Estão vindo. O cara pode falar uma banda e pode não falar outra banda, certo? Um pedaço híbrido e não falar outra parte. Esse habeas corpus aí, sim. Na verdade, ele foi lá, o Supremo deu para ele o direito de ficar calado e não falar nada. Vossa Excelência está correto na interpretação. Que, aliás, saudá-lo pela elegância de hoje aí, uma forma diferente. E realmente eu botei o paletó porque eu sabia que haveria um comentário coletivo. Presidente. Com a palavra a deputada Jandira Fegali. Enfim, saiu o auxílio paletó. Eu quero me somar aqui à interpretação dada pelo senador Marco Rogério. Primeiro, que os outros habeas corpus que vieram, eles diziam o seguinte: não pode se incriminar, mas não pode mentir, pode ficar em silêncio. Ou fica em silêncio, ou fala aquilo que conhece. Esse acho que é correta a orientação. Quando diz que ele não precisa prestar o compromisso de dizer a verdade, não quer dizer que o senhor não ofereça isso a ele, porque ele pode fazer a opção de dizer: eu quero me comprometer em falar e não mentir. Eu quero contribuir com a CPMI. Isso ele pode fazer. Então eu acho que deve ser lido a ele, oferecido a ele o compromisso, para que ele faça. Ele é que vai dizer se vai assumir o compromisso ou não. Eu acho que essa é a interpretação mais correta do habeas corpus trazido pelo ministro Cristiano Zanin.
Presidente, eu queria, inclusive, com a sua permissão, ler um pouquinho mais atrás no habeas corpus, que lá atrás ele fala da autoincriminação. Ele diz o seguinte, no conteúdo do habeas corpus: nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido ser oponível às comissões parlamentares de inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto às perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado, enfim. Ou seja, ele faz o recorte aqui atrás exatamente para os casos de autoincriminação. Na verdade, se a gente for ler, parece meio contraditório, né? Porque também, ao depoente não firmar o compromisso de falar a verdade, em tese se pensaria que de fato ele poderia, não é? Faltar com a verdade, digamos assim, porque seria até uma mudança de condição do depoente. Nós estamos ouvindo o depoente na condição de testemunha, então na condição de testemunha ele teria que obrigatoriamente se submeter a esse compromisso. Na condição de investigado, não. E me parece aqui que o ministro muda, presidente, com essa decisão a condição dele, né? Saindo de testemunha para investigado. Só um esclarecimento aqui, até para que todos fiquem sabendo: o depoente foi convocado na condição de testemunha. Os requerimentos, ele vem na condição de testemunha, não vem na condição de investigado, condição de testemunha. Entretanto, aqui na decisão, na fundamentação da sua decisão, o senhor ministro coloca: apesar da afirmação do próprio autor na inicial, os documentos de convocação não delineiam em detalhe se a convocação se operou na qualidade de testemunha ou de investigado, o que reforça ainda mais o pleito formulado. Na verdade, ele está aqui na condição de testemunha. Assim ele foi convocado. Então, essa condição não está... Eu vou conceder aqui o senador Moro, depois o senador Randolph. Presidente, ele foi convocado na condição de testemunha, mas é notório que ele está acusado judicialmente. Nessa condição, ele tem o direito de permanecer em silêncio. E acho que, objetivamente, se o habeas corpus diz que ele não pode ser submetido ao termo de compromisso, então ele não pode. Então é basicamente isso. Nós temos que ouvi-lo sem o compromisso de dizer a verdade. Se ele vai mentir ou não, essa é uma questão aí que ele vai decidir segundo sua própria consciência. Mas o habeas corpus, pelo que eu entendi, diz que nós não podemos exigir o compromisso de dizer a verdade. E como ele está sendo acusado, inclusive está submetido à restrição da liberdade, penso que ouvi-lo, qualquer que seja o juízo de mérito sobre a acusação, concordemos ou não com a acusação, isso é uma questão que vai ser decidido pela Justiça, mas seria inapropriado ouvi-lo como testemunha, nesse momento, já que já está na condição, inclusive, de acusado. E aqui falo isso sem emitir qualquer juízo de mérito sobre a acusação. Mas, objetivamente, a habeas corpus diz que ele não deve ser submetido ao termo de compromisso. Então, ele não deve. Senador Randolph. Presidente, no nosso ordenamento jurídico, mais precisamente no nosso ordenamento constitucional, o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação são regras e não exceção. Então, no meu sentir, a decisão do ministro Zanin, no meu sentir, aqui, não difere das demais. Embora o depoente seja aqui convocado na condição de testemunha, ele foi ator dos eventos. Ele teve participação dos eventos que é objeto da investigação aqui desta comissão de inquérito. A linha C da decisão do ministro Zanin versa exatamente o seguinte: o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou consignar termos de tal conteúdo. Reza ele a faculdade de aceitar ou não o termo de compromisso nos termos do Código de Processo Penal, né? Assim tal qual os outros depoentes. Eu acho, no meu sentido, me parece que, embora o doutor Zanin tenha colocado, Sua Excelência o ministro Zanin tenha colocado, além da preliminar que consta de todas as decisões, tem colocado um apócrifo depois, com uma vírgula, dizendo o compromisso de dizer a verdade ou consignar os termos de tal conteúdo, no meu sentido, não difere. Então, eu acho que Vossa Excelência podia dar encaminhamento, perguntando ao depoente se ele quer se submeter ou não,
Por óbvio, ele tem participação nos eventos. Por óbvio, ele já foi, inclusive, tem inquérito instaurado, no qual ele está respondendo, né? Ele versará se poderá assumir o compromisso ou não. Os dois direitos, ao silêncio e à não autocriminação, são regras do ordenamento constitucional. Por mais que a medida judicial possa entender que ele tem a obrigação de dizer sobre testemunho, mas os dois direitos são claramente regras. Isso assiste ao depoente de hoje, assistiu a todos que nós já tivemos nessa CPI e nas anteriores, assistirá aos que virão. Senador Randolph, eu entendo a colocação de Vossa Excelência, não é só de Vossa Excelência, é de outros senhores parlamentares, mas eu mais uma vez vou ler essa letra C. Ele concede ao depoente o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. Isso é uma frase muito objetiva. Não tem meias palavras. Quando você concede o direito de alguém não dizer a verdade, isso significa que a pessoa não está obrigada a dizer a verdade. Ponto. Não está falando em autoincriminação ou não autoincriminação, dizendo que a pessoa não tem o direito de não dizer a verdade. Ponto. Não há como a gente mudar o que está aqui escrito. É assim que está. Eu vou tirar a palavra mentira, vou tirar qualquer outra coisa. O que está aqui escrito está autorizado ipsilíteres. Presidente, tem um detalhe. Fica prejudicado, presidente, o depoimento como produção de prova. Fica prejudicado como produção de prova. Se ele está aqui como testemunha e tinha que jurar dizer a verdade como todos os outros, vai ficar prejudicado como produção de prova todas as respostas que ele der. Presidente, tem um detalhe aqui que agora que a gente está acabando lendo com mais precisão o habeas corpus, ele faz um recorte, presidente, o ministro Zanin. Presidente Maio, veja, ele faz o recorte, ele faz ante ao exposto, defiro a medida liminar pleiteada para garantir ao paciente no que toca aos questionamentos capazes de incriminá-lo. Ou seja, ele tem o direito, na verdade, do silêncio, do não compromisso de dizer a verdade para os questionamentos capazes de incriminá-lo. Vai exatamente na decisão É verdade, mas acontece que independente disso, independente do direito de não incriminá-lo, ele está autorizando o depoente a não se submetido ao juramento. É a questão do juramento que eu estou me atendo. Presidente. O juramento não é apenas para enfeitar a sessão. Presidente. É uma parte do ritual da sessão. Você tem um juramento por algum motivo. Não é à toa. Presidente, Foi não. Eu vou de novo insistir. A palavra que o ministro usa é direito e não obrigação. O direito é do paciente. A obrigação seria a Vossa Excelência. O direito é do paciente não prestar o compromisso. A obrigação seria de Vossa Excelência. Obriga o presidente dessa CPI a não tomar. Aí é obrigação. Dever de fazer. Agora, aqui não. Há um direito do paciente de não se comprometer. Minha sugestão modesta é faça o procedimento regular e cabe a ele dizer, olha, eu vou seguir a orientação do meu advogado e os termos da decisão. Se ele quiser fazer isso, aí está resolvido. Senão, Presidente. Eu farei dessa forma. Eu vou conceder aqui a palavra ao deputado Marcos Rogério, depois o senador Flávio Bolsonaro e vamos tomar a decisão. É bem rápido. Pois não. Não é da minha alçada, né, a questão do direito, mas também a gente vai aprendendo algumas coisas. E o que eu vi foi, há poucos minutos, o senhor comandante da polícia, ex-comandante do polícia militar, Fábio Augusto, sorrindo aqui junto com o seu advogado. Eu acho que ele tem que ser, de qualquer forma, aqui inquirido. Diga alguma coisa, não diga, a que seja submetido a dizer que quer ou não dizer a verdade e que depois nós sigamos, porque tem muita coisa que o povo precisa saber. Quanto mais nós demorarmos aqui, menos o povo vai saber, ele vai continuar sorrindo aí, como se estivesse debochando dessa CPMI. Flávio Bolsonaro, depois Magno Malta, vamos encerrar aqui. Presidente, só para 10 segundos. Em algum momento a gente está questionando a decisão do Supremo agora, que se começar a questionar, vai virar... Vamos questionar um monte de decisão do Supremo. Vamos cumprir a decisão do ministro Zanin.
acho que o senhor tem que obedecer na íntegra a decisão do ministro do Supremo, porque o senhor vai fazer a leitura do termo de compromisso para ele vai falar, me reservo a usufruir do direito que me foi concedido no habeas corpus tal. Então vamos começar, presidente, sem fazer a prestação de juramento, porque é o que está na decisão, não tem muito o que ficar interpretando. Senador Magno. Senhor presidente, o fato de ser advogado e conhecer muito bem, Vossa Excelência é advogado e tem conhecimento, o habeas corpus do ministro Zanin, ele é perfeito. Nós já estamos quase que discutindo o sexo dos anjos. Daqui a pouco vamos ter que convidar o ministro Zanin a explicar o habeas corpus dele. O habeas corpus dele é de uma clareza límpida. Agora, como sugeriu o Marco Rogério, por conta do ritual da CPI, que Vossa Excelência leia e vai valer o habeas corpus que ele foi buscar, que aliás já está na Constituição. E são claros os termos que são colocados pelo ministro Zanin, senão daqui a pouco o senhor vai suspender a sessão para ligar para Zanin, para saber se realmente o que Zanin queria dizer é o que ele disse. Então, senador Magno Malta, eu concordo com Vossa Excelência, até porque está escrito aqui que ele tem o direito de não ser submetido ao compromisso. Essa decisão é dirigida ao presidente da CPMI para não submetê-lo ao compromisso. Então, se o presidente da CPI está sendo instado pelo Supremo a não submetê-lo ao compromisso, eu simplesmente não posso submetê-lo ao compromisso. Simples assim. Discordo peremptoriamente dessa decisão, mas eu vou cumpri-la. Portanto, eu não vou submetê-lo ao compromisso, porque está aqui o direito de não ser submetido ao compromisso. Quando eu leio e pergunto se ele vai dizer sim ou vai dizer não, eu já estou submetendo ele ao compromisso. Portanto, nós vamos pular essa parte